Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Mene, sou orientadora na escolha profissional de jovens e adolescentes e sou responsável pelo Avalie e Realize. Hoje nós estamos iniciando mais uma amostra de profissões e nosso convidado de hoje é o Victor Ait. Exatamente. Boa Ait. noite. Ele é graduado em Administração de Empresas, é técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Logística, além de possuir vários cursos como Homem de Área, Movimentação de Cargas em Unidades Móveis Marítimas e outras experiências também nas áreas de petróleo e gás. Ele fala inglês e espanhol, tem muita experiência na área de treinamentos para a área naval, né? E em negociações comerciais. Atualmente, o Victor é consultor também de carreira na área de offshore e responsável pelo marketing da Multilink Salvatagem, uma empresa especializada em cursos e treinamentos voltados aos setores marítimos e petrolíferos, offshore também, e que existe há 23 anos. Victor, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite e tenho certeza que a sua participação será de grande valia e vai ser uma resposta para muitas pessoas que estão em dúvida sobre o que significa, né? Muitas vezes até ouviram falar, mas não sabem do que se trata, ou de repente nunca ouviram falar e vão se deparar com informações preciosas que de repente pode gerar até curiosidade, né? Então, para iniciarmos, eu vou te pedir para se apresentar, dizendo para a gente o município, o estado que você mora, compartilhar com a gente também um pouquinho sobre a importância da sua escolha profissional. O espaço é seu. Boa noite, Juliana. Obrigado pela oportunidade de participar, a oportunidade de dividir e poder tirar algumas dúvidas, né? Eu acho que são tantas, de tantas pessoas que têm o sonho de trabalhar embarcado e não sabem como. Se a gente conseguir, de alguma forma, contribuir para isso, acho que vai ser muito gratificante, mais do que tudo, né? Eu tenho 36 anos, como você colocou, tenho a formação em administração, atuo no setor de petrolífero, né? Só na parte de treinamentos são 14 anos, né? Fora o meu outro período também na Marinha, que a gente vai conversar, né? E moro no Grajaú, né? No Rio de Janeiro. Então, o setor de petróleo, né? O setor petrolífero e esse meu período de trabalho me possibilitou ampliar bastante as minhas redes, meus relacionamentos. E é um setor realmente, como a gente conversou, né? Existe o onshore em terra e o offshore, que é um trabalho embarcado, é um trabalho no mar. Me possibilitou realmente desenvolver a minha vida e auxiliar as pessoas também a se desenvolverem nos campos profissionais. Esse é o escopo do meu trabalho. Bacana. E o que te motivou a escolher o curso de administração de empresas enquanto graduação e, antes disso, as áreas técnicas de segurança do trabalho e de logística? Você ingressou logo após a conclusão do ensino médio, no caso, no nível superior, e no curso técnico? Como foi esse processo de escolha dessas áreas e como você acha que tanto os cursos técnicos que você realizou quanto a graduação em administração, como você acha que isso se encaixou assim, hoje para o que você faz, para o que você escolheu exercer enquanto profissão? O meu período, primeiramente na Marinha, foi até antecessor à minha conclusão do ensino médio, né? Eu estava ainda estudando no ensino médio. Tive que concluir em meio à minha carreira militar, né? O que é bom, né? Não é nenhum impedimento, né? Você consegue conciliar, inclusive, o profissional offshore, ele tem um regime especial até para fazer uma faculdade, um curso técnico. Ele pode embarcar que ele consegue lidar com isso, é bom. Essa é uma dúvida que muita gente tem, então é bom passar essa informação. Eu sempre gostei muito da parte de liderança, de gestão. Todas as empresas que trabalhei do setor de treinamentos, essa parte sempre sobressaiu, né, um bom relacionamento interpessoal. Inclusive, né, a gente sempre fala, hoje mesmo na palestra, uma palestra que nós ministramos, eu tenho uma equipe que ministra junto comigo, nós falamos uma coisa importante que é a relação interpessoal. E ser uma pessoa comunicativa, enfim, não são diferenciais mais para um currículo. Esse é o mínimo que as empresas esperam. Então, assim,
focando muito nessa parte da administração, da logística, porque eu sempre gostei da parte industrial, né? Eu fiz logística pelo Senai, né? Na época, muita dificuldade financeira, eu fiz uma prova para o Senai, consegui passar e fiz o curso gratuitamente. E do Senai eu tive a possibilidade de trabalhar na minha primeira empresa como auxiliar técnico de logística, foi a Balg do Brasil, e ali, que já era uma empresa do setor industrial, eu fui começando a conhecer um pouco mais do mercado, já tinha uma ideia da parte marítima, e depois desse trabalho, graças a essa oportunidade, a primeira empresa de treinamento me chamou para trabalhar. Foi aí que eu conheci sobre os cursos do setor de petróleo, além da formação que eu estava fazendo na época, no período, no Cefet, em Petróleo e Gás. Eu tenho essa formação, essa capacitação técnica também em Petróleo e Gás pelo Cefet. Então, tudo aqui no Rio de Janeiro, tudo relativamente próximo, fruto de muito esforço, realmente de estudo para poder passar enfim, em prova, para poder estudar gratuitamente, porque eu não tinha condições, mas sempre buscando. Então, ficou sempre muito próximo essas formações, né? Sempre ficaram próximas e isso me possibilitou conhecer um pouco mais do mercado, né? Inclusive o próprio setor de treinamento a conhecer os cursos necessários para o embarque. Uhum. E hoje você consegue entender que há uma fusão de todas essas áreas que você estudou. Exatamente. Eu hoje tenho um trabalho focado em marketing, né? Eu tenho o meu TikTok, né? O @senhorsalvatagem. Então, eu consegui entender, né? E a parte comercial e a parte de marketing, elas andam juntas, caminham juntas, né? Você falou um pouco da parte de negociação, essa parte que eu trabalho já há bastante tempo, focado de uma maneira muito ética em realmente proporcionar ao aluno, Vitor, eu quero trabalhar embarcado como cozinheiro, então você vai precisar só de 2 cursos. Eu quero trabalhar como técnico mecânico, ok, você tem o curso técnico, de uma maneira muito ética, fazer com que cada um possa ficar o mais próximo possível, né, de alcançar o seu objetivo. E na palestra de empregabilidade, é mais um ponto que sempre se destaca, é esse. O currículo, que é algo que nós trabalhamos, né, com o aluno, ensinamos ele é pura e simplesmente a venda de quem eu sou como profissional para uma empresa. E eu só tenho essa única oportunidade, muitas vezes, com esse envio. Eu não vou poder ligar depois para a empresa, e aí, gostou do meu currículo? Eu só tenho essa oportunidade. Então, precisa ser realmente bem aproveitado. Uhum. Bacana. Você disse que antes mesmo de concluir o ensino médio, você teve a oportunidade de ingressar na Marinha do Brasil, né? Como foi esse ingresso? Quanto tempo você ficou? E o que fez você pensar exatamente em que você investiria quando saísse dali? Como foi essa decisão, né? Eu fiquei 2 anos e meio, eu não tinha uma ideia na época de dar prosseguimento, porque a minha área de atuação ainda era um pouco limitada. Só que eu já tinha um fomento, um desejo de trabalhar na parte industrial fora. Então, era o tempo curto, realmente já estava terminando já o ensino médio e poder buscar. Então, quando eu saí ali da Marinha, eu falei, eu preciso agora estudar. Meu foco agora é estudar. E foi aí que eu fui fazer os cursos técnicos. Exatamente nesse momento que eu fui fazer prova, passei em aí estudava no Senai de manhã e no Cefet à noite. Essa era a minha rotina. Nesse meio tempo, eu trabalhava com vendas que eu conseguia, no meu curto tempo, realmente, acho que, se eu não me engano, era ortomoleculares na época. Não era o meu nicho, era só algo que eu fazia, né, para poder suprir, né, condução, alimentação. Meu foco era realmente, e o Senai sempre, né, uma instituição muito rigorosa, você não podia, somente aluno que tem cota, 100% de cota, um curso gratuito, técnico, né? Você não pode faltar nunca, você não pode se atrasar. E graças a esse empenho também consegui essa oportunidade através do Senai, como auxiliar técnico. Foi o Senai que me indicou para a empresa. Então, acho que essa dedicação realmente fez com que, e realmente, acabei a Marinha, fui para esse foco porque eu realmente senti que aquele era o momento de estudo, para poder expandir a carreira. Uhum. Beleza. No caso, o seu ingresso na Marinha foi na fase de servir, onde a maioria escolhe o Exército. No caso, você teve a oportunidade de ir para a Marinha, foi isso? Exatamente. Eu poderia até ter ficado, tive alguns amigos que ficaram 5, 6 anos, 7 anos,
meu período você ainda conseguiria ficar, mas não era o meu foco para Certo. aquele momento. E hoje, por esse desenvolvimento, realmente eu não tenho um arrependimento, mas eu tenho certeza absoluta que muita coisa que eu aprendi ali me auxiliou e me auxilia até hoje, até com relacionamento, porque até hoje eu trabalho com o comandante da Marinha, direto e indiretamente, as principais relações. Então, não há dúvida de que aquele momento ali foi importante. Que legal, interessante. E explica para a gente o que é de fato o offshore, né? Você chegou a mencionar também o onshore. Explica para a gente a diferença, o que seria isso exatamente. O onshore é o nosso trabalho do dia a dia. Você é um profissional que trabalha num hospital, né, na rede pública ou privada, em terra. Você trabalha onshore. Você trabalha num restaurante, você é garçom, você é cozinheiro, em terra. Você trabalha onshore. Uhum. Você trabalha num navio rebocador. Sabe aqueles navios que ficam próximos à plataforma? Uns são navios rebocadores, ou seja, eles vão dar o suporte de suprimentos para a plataforma, poderia ser algum material de movimentação de cargas, algum tipo até de suporte para emergência. E tem o navio Oil Recover, super importante. Quando a gente fala óleo, a gente está falando de petróleo, né? Ele vai suprir uma situação de emergência de um derramamento de óleo, de petróleo. Então, o navio Oil Recover está ali para dar esse suporte. Esses profissionais, navio, Oil Recover, navio, rebocador, plataforma de petróleo, todos eles trabalham no regime offshore. Eles trabalham, esses profissionais e essas unidades, offshore, no mar. E quem trabalha offshore é o profissional que trabalha, que a gente fala comumente, embarcado. Uhum. Certo. E para trabalhar em offshore, basta ter um curso técnico em alguma área ou existem alguns cursos que são obrigatórios para todas essas áreas, enfim, independente da profissão, da função que vai exercer ali enfim, no seu exercício. Então, Juliana, o profissional que ia trabalhar embarcado, ele tem uma série de possibilidades e profissões. Hoje a gente tem profissões de alta como padeiro, nutricionista, que alguns anos atrás não tinha. O padeiro não vai fazer um curso técnico. Ele vai embarcar porque vai ter os dois cursos obrigatórios principais, que são o CBSP, chamado popularmente de salvatagem, que significa salvar e resgatar. O CBSP é o curso básico de segurança de plataforma, que é um curso da Norman 24, uma norma da Marinha do Brasil, e o RIUT, que é um curso de escape de helicóptero submerso. Para que o RIUT? O translado até a plataforma, que é a base de trabalho, ele é realizado ida e retorno, embarque e desembarque, mais de 95% desses embarques atualmente através de helicóptero. Caso ocorra, realmente é extremamente raro, né? Felizmente. Uma queda no mar, você precisa como sobreviver. No CBSP, o popular salvatagem, você atende primeiro socorro, combate a incêndio, teoria e prática, segurança pessoal, que é a sobrevivência no mar, responsabilidade social, conscientização de proteção, que é para casos também raros, felizmente, de combate à pirataria ou terrorismo. Então, você aprende, como diz o nome, né, básico, o básico para procedimentos de segurança, né, preventivos e de segurança. Então, o padeiro só precisa desses dois cursos. No máximo, uma norma regulamentadora chamada 37, que é obrigatória, apesar de não ser toda empresa que já está aplicando e exigindo, é obrigatória pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, para a saúde e segurança de todo trabalhador offshore. E a renovação desses 3 cursos a cada 5 anos. Tem que fazer todos esses cursos na íntegra. A 37, 2 horinhas a menos, mas é uma norma curta, de 6 horas, não tem muita diferença. CBSP e RIUT na integralidade. Ou seja, esses cursos podem ser realizados presenciais em 5 dias, geralmente em horário comercial, porque a Marinha não permite prática noturna, e a prática é a parte mais importante do curso. Então, dificilmente o aluno encontra esse curso noturno, geralmente no horário comercial de 8 às 17. E em relação à NR37, pode ser feita online ou presencial. E ainda tem a modalidade para quem vive a nossa rotina de dia a dia, que não tem jeito. Vamos supor que a Juliana ou o Vitor precisassem embarcar. Não tem esse tempo.
nós temos que trabalhar. Como é que a gente faz? Você faz o curso EAD, faz toda a teoria online de onde estiver, a hora que tiver disponibilidade, até de madrugada, tá? Desde que você tenha um acesso à internet utilizando um smartphone, um computador ou um tablet, e aí a prática presencial, dependendo do combo, pode ser apenas um dia, né? Uma sexta-feira você consegue concluir o teu curso e já sai com a declaração. Isso é padrão das empresas, né? Credenciadas. Declaração de Uhum. salvatagem e certificado de Rio. Já pode embarcar. Isso no caso do padeiro. Dependendo de outras profissões, são exigidos outros cursos. Aí, cada caso é um caso. Se a gente for falar sobre outras profissões mais à frente, eu detalhe um pouquinho para você mais sobre os cursos. Só que Certo. nosso público realmente precisa saber. Está aqui para isso. Legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, se esses cursos são acessíveis, mas você já explicou aí que existe tanto a modalidade presencial, né, que eu poderia até pontuar, por exemplo, digamos, a pessoa precisa de 5 dias, mas como eu vou fazer isso se eu já tenho um trabalho, né, eu quero mudar de profissão, mas não posso me ausentar desse trabalho. Acho que num período de férias isso seria viável, né, por exemplo. E no EAD, melhor ainda, a qualquer hora que for possível, né? E aí depois um diazinho para a parte prática, mais fácil até fora das férias de tentar desenrolar em alguns casos, né? Conseguir uma folguinha, né? Conseguir uma Uhum, folguinha é possível. uhum, legal. E como você enxerga hoje o mercado de trabalho nas áreas profissionais dentro do offshore? Então, eu acho que eu só preciso finalizar um detalhe da pergunta anterior, que Sim, é pode ir falar um lá. pouco sobre profissão. Então, assim, não é necessário ter um curso técnico em si para embarcar. Muito pelo contrário, você consegue oportunidades mais rápidas com cursos profissionalizantes ou com experiência em carteira, como padeiro onshore, vai servir para offshore. Ou curso de panificação, e esse curso não é técnico. Pode ser um curso profissionalizante como taifeiro, que é um profissional que é como se fosse um auxiliar do cozinheiro, só que trabalha mais com a parte de recepção, de salão, né? Recepciona, a gente chama tripulante, né? Os tripulantes são os profissionais que trabalham embarcados dentro do rancho, que é o nome que a gente dá para o restaurante, e ajudam também a saber, preparar pequenas sobremesas. Então, auxiliar do cozinheiro. Existe um curso profissionalizante para taifeiro. Existe o curso profissionalizante para o homem de área. Talvez a gente vai falar mais um pouco mais à frente, que é, desde que eu entrei no setor, até hoje, não é o Vitor, não é uma das empresas que oferece isso, que é a Multilink, o mercado em si, ele já incentiva o aluno a fazer esse treinamento profissionalizante, que é o homem de área. Um curso simples, curto, né? E super acessível financeiramente, né? Numa base que abaixo de R$ 500 de investimento. Só o homem de área, por exemplo. Quer dizer, acessível e que gera 10 vagas por plataforma. Então, não precisa necessariamente ter um curso técnico. Muito pelo contrário, pode até conseguir uma vaga mais rápido com um profissionalizante. E se quiser crescer, aí depois, enquanto trabalha naquele regime especial que a gente comentou mais rapidamente, pode estar se organizando e fazendo um curso técnico, sim, para estar crescendo e ter um salário melhor. Uhum, bacana. Como você enxerga hoje o mercado de trabalho dentro do offshore? Hoje, o offshore, ele nos proporciona, na verdade, ele sempre proporcionou, tá? Existe vaga em offshore muito além, existe muito além do que simplesmente trabalhar embarcado. Hoje você tem profissionais offshore, como eu, né? Tem rede social, faz trabalho de divulgação, profissionais do offshore de marketing, profissionais do offshore que trabalham na parte comercial, fazendo venda de rochas diamantadas, materiais realmente caríssimos. Então, você tem vários setores dentro do offshore, seja embarcado ou não, porque as empresas que têm base estrutural no mar, ou seja, que tem plataforma no mar, elas têm escritório também onshore. Então, o setor offshore em si, não só o embarcado, mas os setores que se relacionam, estão num bom crescimento. Já houve um boom no setor de petróleo, Juliana? Já. Mas não tínhamos o pré-sal. Hoje você tem a exploração. O que é o pré-sal? É um petróleo muito especial. É um petróleo realmente com um nível de refino
muito potencial e muito valorizado, e não tem em outro local do mundo. Onde tem? No Brasil. Hoje você tem o Comperj, né, que é um centro praticamente de desenvolvimento, né, petrolífero, onde você vai ter, já foi gerada muitas vagas e tem voltado a gerar. Você tem a Petrobras, que é a nossa força no setor de petróleo, que é uma das empresas de petróleo também mais fortes do mundo, além de ser fortíssima do Brasil, que vai iniciar a gestão do Comperj, vai ser a responsável por ele. Então, assim, o mercado offshore realmente está num grande momento. E para aproveitar, a gente tem que estar a par de todas as informações e também ter os requisitos para preencher as vagas disponíveis. Uhum. No geral, você consegue enxergar alguma área que esteja, de repente, pelo menos nesse momento, com uma oportunidade maior assim de vagas ou não? Então, vamos separar a nível de formações, né? Em formação superior, enfermeiro, né? Nutricionista, em formação técnica, que tem sempre vaga, tá? Então, técnico em enfermagem. Em formação profissionalizante, padeiro e homem de área, tá? Nunca vai faltar vaga, porque a plataforma ela tem dois tipos de atuação. Existe a parada de plataforma, ou plataforma parada, onde essa plataforma precisa de manutenção. Está no mar, um soldador, um pintor, eles começam lá embaixo, né, a 50 metros de profundidade, trabalhar a estrutura, que é feita de quê? De metal, né? E essa estrutura está no mar, ou seja, está corroendo. Quando ele chegar na base, ele já tem que voltar para reestruturar isso, né? No mar, a gente tem uma série de situações, algas, enfim. Todo esse material ele vai decompondo a estrutura da plataforma, que é uma estrutura cara, pesada, forte e que precisa de bons profissionais para atuar. Então, parada de plataforma, a plataforma sem produzir, sem explorar, sem ter, ela já vai precisar do soldador, do homem de área, do pintor, do cozinheiro, do técnico de segurança do trabalho, do enfermeiro ou técnico de enfermagem, ambos competem igualmente. Geralmente o médico não costuma embarcar, geralmente é mais enfermeiro e técnico, uma questão de predileção do próprio médico, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, da escala de trabalho. Ficar 14 dias ali, talvez para os médicos não seja tão vantajoso, né? Então, assim, parada de plataforma tem trabalho e a plataforma em exploração, produzindo, você vai ter vaga de técnico em química, você vai ter vaga o Gio, que é o gerente offshore, que já está sempre lá, ele vai viajar mais vezes. Você vai ter inspeções de nutricionista, né, que na parada de plataforma não vai ser tão comum, você vai ter mais oportunidade, entendeu? Mas eu separaria dentro dessas profissões aí, eu coloquei, apesar de ser naturalmente interessante, sempre tem vaga para eletricista, soldador e pintor, essas que eu separei são as que atualmente estão com mais vagas sendo disparadas aí pelas empresas. Certo. Eu tenho aqui duas perguntas que eu acho que eu vou até reformular. Eu vou até pedir sua opinião, depois eu corto essa parte. Uma seria: quais os primeiros passos a serem dados pelas pessoas que desejam trabalhar na área offshore, né? Você já falou desses cursos, que podem ser presenciais ou à distância, né? E como você já falou um pouco sobre isso, eu poderia, de repente, perguntar sobre os segundos passos, primeiros passos e próximos passos. A gente pode fazer os requisitos, né? Acho que talvez uma pergunta boa seria: quais os requisitos para trabalhar em marketing? Aí a gente vai falando de vacina, vai falando sobre os detalhes, que vão além dos cursos. E aí, e depois, não sei se tem essa pergunta, mas uma pergunta que me fazem muito é: se todo mundo pode embarcar? Homem, mulher, tem idade? Isso é uma pergunta, são perguntas fatais que sempre acontecem. O bom é que o offshore, isso é um orgulho pessoal que eu tenho. Ele é uma área que não discrimina. Você pode ter algum tipo de acuidade, você pode ser uma mulher de 40 anos, você pode ser um homem de 60 anos. Se você tiver com requisito, você embarca. Isso é legal. Legal.
Eu vou perguntar, então, a respeito dos requisitos básicos, depois eu pergunto sobre a questão da idade, tá? Você já falou a respeito da importância, né, de um profissional realizar os cursos principais para embarcar, que pode ser à distância ou presenciais, e muita gente tem dúvida também a respeito de quais os próximos passos depois de ter esses cursos que são obrigatórios. Então, a partir do momento que as pessoas realizam esses cursos, quais os próximos passos que elas precisam dar para ingressar de fato no offshore? Bom, segundo a norma 24, né, que normatiza, né, o curso de CBSP, o curso obrigatório para embarque, o candidato para fazer o curso, o aluno, ele precisa ter um atestado de boas condições físicas, preferência recente, tá? Atualmente a vacina de Covid não está sendo exigida, mas ela vai ser fundamental, a gente vai falar já já dela, né, para o embarque. Então, boas condições de saúde, escolaridade a partir do fundamental completo. Por que o fundamental completo? Porque sem fundamental completo, a própria Marinha entende que o aluno não vai conseguir vaga embarcado. Então, o mínimo é o fundamental completo. E 18 anos completos. Então, esse é o requisito mínimo. Recomendações. Existem vagas já atualmente, tá? Que aparecem assim, Juliana. Soldador. Embaixo, terceira dose de Covid. Então, as vacinas de Covid tem que estar em dia. Vacina de febre amarela tem que estar em dia. A gente falou de estrutura metálica, né? A estrutura da plataforma. Vacina antitétano, né? Antitetânica tem que estar em dia. Isso tem que ficar na cabeça do profissional que quer embarcar, porque aqui fora, no onshore, já é uma necessidade, no offshore é obrigação. Você não tem as vacinas, começa a correr na frente, porque depois, geralmente, a penúltima pergunta, num processo de pré-seleção, Juliana, é o seguinte: Juliana, o teu CBSP está em dia? Ah, não, acabei de fazer. Você acabou de fazer? Ótimo. Se não acabou, já era, tá? Vai ter que correr. Aí, geralmente, eu sempre tenho aluno fazendo desesperado porque perdeu o vaga. Infelizmente. Agora, se não tiver as vacinas, até conseguir, não vai dar. Porque você vai passar por um processo. Nós temos uma profissional que vai embarcando, vai embarcar amanhã. Então, de hoje para amanhã, ela já teve que ficar hospedada num hotel, porque mora distante, mora em Niterói e em Jacarepaguá, que é o aeroporto, né? Para poder embarcar. Então, você tem toda essa logística, você tem preparação. Se você não vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir fazer um curso de 5 dias, em 2, 3 dias. Você não vai conseguir conseguir essas vacinas todas de um dia para o outro, né? Enfim, você precisa ter essa preparação. A gente fala que o aluno tem que ter a pastinha dele, com os documentos dele. Eu costumo falar para os meninos, gente, compra até o Prestobar, já deixa separado. Entrevista no offshore, existe uma coisa que nós nos preocupamos muito, que é o dress code, que é a tua vestimenta. Se em terra você precisa se preparar bem para uma entrevista, no offshore não tem aquela de, mas a empresa é... Bom, realmente, no offshore, se for flotel, né, você pode ter um campo de futebol dentro da plataforma. No geral, você tem uma academia que é um ambiente de socialização, você tem ping-pong, você tem uma série Você tem churrasco, né, o pessoal faz churrasco, né, os colaboradores, então, assim, você tem momentos de recreação. Só que para você trabalhar nesse local, o dress code, a entrevista, é fundamental social. A gente sempre fala, homens e mulheres, roupa social, sapato, não vai nessa eu gosto de falar bem, essa parte de uma maneira bem leiga, tá, Jana? Para ficar claro. Não vai nessa do esporte fino, né, que o pessoal fala. Que o esporte fino, na verdade, deveria ser uma calça jeans ou sarja ou uma camisa social. Não, é social. Vá social, porque nesse aspecto o impacto é grande e as empresas offshore, elas realmente têm uma visibilidade, uma atenção sobre isso, um olhar especial. Então, tem que cuidar da vestimenta, da aparência, barba toda feita, ou pelo menos bem alinhada. Enfim, são esses detalhes que o aluno tem que prestar atenção e são esses requisitos mínimos. A gente vai falar daqui a pouco sobre um outro aspecto, mas só para ficar claro, hipertensão, uma diabetes, isso não vai limitar você de embarcar.
Eu já tive um aluno que não tinha uma das mãos, né? Tinha 62 anos. Mas esse aluno, ele conseguiu embarcar. Por quê? Porque todos os requisitos, vacinas ok, os cursos ok, a saúde dele normal. Essa questão da mão não era um impeditivo para ele embarcar. Ele conseguia fazer o trabalho dele só com a mão esquerda. É, felizmente, nosso setor ele não é um setor offshore, que é um setor exclusivo. Ele é inclusivo e não é de agora, não é porque de um chão para cá a nossa mente ficou mais ampla, não. Ele sempre foi assim. Esse é um orgulho pessoal que eu tenho, de trabalhar nesse tipo de setor. Mas a gente só precisa realmente se ajustar nesses procedimentos, nesses requisitos básicos, para conseguir conquistar a oportunidade. Um bom currículo, como a gente falou no início, é fundamental. Se puder ter um LinkedIn bem elaborado também, ótimo. Mas um bom currículo vai ser realmente a etapa final de conquistar a tua vaga. Excelente, você pontuou aí muito bem várias coisas importantes, muito além do curso, né? Muito além de ter alguma formação, um curso profissionalizante, né? E esses treinamentos específicos, muito legal mesmo. Muita gente foca apenas nos cursos, no que precisa ali para dar o pontapé inicial, e se esquece realmente desses itens importantes que você pontuou sobre a apresentação, sobre o currículo, né? Tudo isso realmente é muito importante. Agora, uma pergunta que eu acredito que seja também a dúvida de outras pessoas, você pontuou bem aí que as contratações elas acontecem acima de 18 anos, né? E como funciona na questão de admissão? As ofertas de vagas são iguais tanto para homens quanto para mulheres? Tem limite de idade, né? Algumas profissões limitam idades. E interessante até que esses dias eu vi uma postagem no LinkedIn, eu achei bem interessante, que alguém colocou alguma coisa do tipo: alguns recrutadores selecionam apenas possíveis profissionais jovens, mas quando eles precisam ir ao médico ou algumas outras profissões, eles escolhem os de cabelo branco, né? Achei interessante isso. O que você diria a respeito disso? Não é algo que eu comente sempre, porque a gente está falando de um setor de igualdade. Uhum. Então, é um setor que, independente da idade, você consegue conquistar oportunidade. Só que o mercado, o offshore, ele é um mercado tão sério, e esse feedback os meus próprios alunos me passam, né? O profissional que ele está na faixa aí, né? Como acho que a gente já comentou, homem e mulher, eles têm as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. A mulher, ela pode trabalhar na parte de movimentação de carga, até porque não existe uma etapa na movimentação de carga onde nós vamos pegar os 5 homens de área e cada um vai pegar um lado de um carretel pesado. Não existe. Existe um operador de guindaste para fazer a movimentação de carga e o outro vai estar como sinaleiro, ele vai sinalizar a movimentação, desce devagar, e a carga que o operador de guindaste vai realizar, ele vai coordenar esse movimento. Pode ser um homem e mulher. A mulher não vai pegar um peso ali, nem um homem. Essa vaga é para ambos os sexos, como todas as vagas, são para ambos os sexos. A questão da idade, o interessante, complementando, é que, pelo setor ser um setor sério, um profissional, homem ou mulher, com 45 anos, 47, depois que ele embarca, ele tem um costume de abraçar essa oportunidade de uma forma que o mais novo não faz. O mais novo, ele vai querer se divertir com tudo aquilo ali, se filmar, e aí fica essa dica, né? Porque existe momento e momento. Brincar e, pô, tudo bem, você tá aí, aquele é teu sonho, beleza? A ideia não é minar, né? E nem frustrar o sonho de ninguém, de reverberar aquele momento, né? Ele curtir aquele momento. Só que a seriedade no trabalho, geralmente, um profissional mais experiente, vamos colocar assim, isso chama a atenção do profissional, da empresa, do offshore. E como numa plataforma você tem de 10 a 12 empresas, tá? Dependendo do tamanho, né, da proporção da unidade, da base de trabalho, né, do tipo de trabalho também realizado,
você vai ter outras empresas prestando serviço. Se você vai bem no seu trabalho, Juliana, independente da sua idade, legal. Você pode chamar a atenção de outras empresas ali para ter outras oportunidades. Mas se você comete erros ou a tua postura é inadequada, você vai ficar mal visto na empresa e nas outras 10 dois. Então, o fator de responsabilidade social, o fator humano, ele é muito importante. Tanto que na esfera de um currículo, atualmente, eu não sou coach, né, mas procuro sempre me atualizar como administrador. Existe hard skills e soft skills. O hard skills, né, são as competências, as habilidades técnicas. E os soft skills é o que garante 80% da tua empregabilidade, ou seja, de você conquistar uma vaga e se manter empregado. E são as habilidades cognitivas, mentais. É o que você desenvolve, que você trabalha nas relações com as pessoas. É a imagem que você passa. Pô, o Vitor é um cara bacana, legal. O Vitor é um cara estressado. O cara é inteligente, mas é estressado. O inteligente tem um montão, Juliano. Querendo trabalhar tem um monte. Esforçado, a maioria. Estressado, só o Vitor. Então, é o que fica na cabeça. E esse aspecto, você, quando vai trabalhar no currículo, não é simplesmente dizer que você é bom em relações interpessoais. A questão do currículo é a questão essencial também de se preparar para uma entrevista. É como, a palavra é como. Como você vai se preparar? Será que você está preparado para isso? Um dos trabalhos que nós fazemos, eu e minha equipe, é exatamente nesse sentido. É preparar o aluno para esse momento. Não por simplesmente jogar os cursos para ele fazer e boa sorte. Não é isso que a gente... Uhum. Legal. E como que a pessoa sabe quais são exatamente os treinamentos que são obrigatórios para a área dela, para ingressar? Ela pode estar nos contactando via Instagram, né? Atualmente na empresa que faz serviço, né, principal do CBSP e RIUT, né, dos cursos normativos, no @salvatademultilink, tem um Instagram, através dos nossos contatos, né, do WhatsApp, é o 21 968 25 9233. Nós temos também um TikTok, tem o nosso site, então tem vários canais. O aluno ele deve entrar em contato, né? E a principal pergunta que nós fazemos é essa, é a pergunta que vai nortear o atendimento. Qual a sua profissão atual? Ah, Vitor, eu trabalho com manutenção, mas eu não tenho nenhuma experiência, nenhuma profissão. Beleza. Faz um curso de homem de área. Pô, Vitor, eu tenho formação em técnico em enfermagem. Vai ter os cursos para você fazer, tá? Vamos falar de cursos normativos, de NRs. As normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, você tem NR33, espaço confinado, NR35, trabalho em altura. Espaço confinado é você ter noções de identificar, apesar que na plataforma é identificado, mas você entender, né, qual é um local inóspito, de difícil acesso, de diminuta ocupação humana. É para ficar pouco tempo, é para ficar com supervisão, inclusive. Trabalho em altura para saber utilizar os instrumentos para um trabalho seguro a partir de 2 metros de altura, não muito alto, mas a partir de 2 metros de altura, para você evitar um acidente ou incidente. E NR37, nós comentamos um pouquinho dela, ela é obrigatória a cada 5 anos, fala sobre responsabilidade social, normas básicas de segurança e também sobre os aspectos de saúde. Tá? Então, é uma norma básica, mas é obrigatória. Esses 3 cursos normativos, tá? Hoje mais de 95% dos profissionais precisam deles. Não são todos, mas tirando o pessoal de hotelaria, que é um pouquinho mais seletivo o tipo de curso, né? Geralmente fazem até menos de investimento nesse sentido. Todas as outras profissões precisam dessas normas regulamentadoras, além dos cursos obrigatórios que nós falamos. Certo. Com relação a contratos de trabalho dos profissionais que atuam no offshore, todos, no caso, têm a possibilidade de ter carteira assinada, ou em alguns casos é apenas contrato de trabalho temporário.
como funciona o contrato de trabalho, pelo menos na maioria dos casos? Existe contrato temporário, que é mais raro, que às vezes é um benefício, sabe? Eu tenho um aluno recente, né, o Bruno. O Bruno ele foi prestar um serviço, né, para uma unidade da Petrobras, só que era a área classificada, atmosfera explosiva. Estava chovendo, como é que ele vai operar numa parte elétrica perigosa, de atenção com chuva? Ele ficou 3 dias e voltou para casa. Acabou. E ele recebeu pelo período que ele trabalhou, como se fosse os 14 dias. Nesse sentido, assim, contrato temporário pode ter suas vantagens. O contrato que majora, o contrato que geralmente é o mais trabalhado, utilizado, né? É o que o mercado realiza. É o que aqui no Onshore, em terra, a gente gosta bastante para ter os nossos direitos, né? Que é a CLT, contrato com base na consolidação das leis trabalhistas aqui no Brasil. Por que um profissional trabalha? Essa deve ser uma dúvida grande também das pessoas. 14 dias e folga 14 dias. É porque é muito exaustivo? Existe um regime especial nesse sentido? Não, é porque você trabalha 12 horas por dia. E com base na CLT, a cada 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. Só que nem o gerente offshore, né, fica indo e voltando de helicóptero. Isso é muito caro. Então, o senhor vai ficar 14 dias, a senhora, e depois vai ficar 14 dias em casa. Tem vários tipos de regime, tá? De trabalho. De trabalho que eu digo de tempo de trabalho. Tá? Pode trabalhar 28 dias e folgar 28? Pode. Navio rebocador, que a gente conversou um pouquinho, que dá esse suporte. Navio oil recovery, 28, 28. Profissional aquaviário trabalha 28, 28 em média. Né? Que é o profissional que entra através de concurso no Prepom da Marinha. Profissional offshore, 14, 14 é o que mais majora em termos é o que é mais vigente, né, dentro da CLT. Uhum. Essa pergunta? Certo, não, certinho, isso mesmo. Que habilidade você considera imprescindíveis para quem deseja trabalhar no offshore? Apesar de ter variedade, né, de profissões, mas no geral, assim, que habilidade você considera imprescindíveis? Bom, relação interpessoal, que nós já falamos, passou de ser uma habilidade, é quase que uma exigência. Tem que saber trabalhar com pessoas. Por que hoje a responsabilidade social é a maior carga horária do CBSP, do curso? Porque as pessoas precisam trabalhar a empatia, precisam trabalhar o emissor e receptor. Parece uma coisa boba, né? Parece coisa de quando a gente está no ensino fundamental ou médio, mas isso é fundamental, são as palavras. O saber ouvir, que, segundo um dos filósofos que eu acompanho bastante, um dos profissionais de educação também, o Daisaku Ikeda, a maior capacidade, a capacidade mais importante de um líder é saber ouvir as pessoas. Então, saber ouvir é fundamental. Saber o momento de falar, como falar. A relação realmente interpessoal, ela não é nem hoje realmente um diferencial, ela é uma exigência, uma necessidade. A adaptação, Juliana, ela vai fluir de acordo com a experiência. Tem gente que vai ficar 14 dias e nunca mais vai voltar. Não, eu fiquei muito tempo, eu não sabia. E olha que hoje em dia você consegue ter, sim, um feedback, tá? Outro dia eu falei com o Bruno, esse aluno, né, que acabou se tornando meu amigo, formou um grupo, tem 500 pessoas, é um cara que gosta muito de expandir o conhecimento, coisa boa, e você participa do grupo, inclusive com vários diretores aí tirando dúvida, todo dia, sem ganhar nada, é só no amor mesmo, no carinho de poder divulgar informações. E eu falava com o Bruno, e o Bruno numa plataforma da P66, e parecia que eu estava falando, estava melhor do que quando eu falo com um gestor da Multi, da parte de EAD, eu converso com frequência todo dia. Estava excelente a ligação. Então, hoje você consegue até se comunicar, mas essa questão da distância, ela vai variar, e isso vai mexer com o emocional, que é a resposta do cérebro, em se vai dar certo você trabalhar embarcado ou não. Isso é igual, Juliana, um bolo. O bolo pode estar bonito, mas a pessoa pode
em vez de botar açúcar, ter botado sal. Tu só sabe se tá bom provando. Vai ter que embarcar para saber. Né? Algumas pessoas embarcam menos tempo, tem esses casos específicos, mas o padrão é 14 dias. No mínimo, vai ter a experiência de 14 dias para poder saber se vai conseguir desenvolver esse mínimo necessário que a gente sabe que nem sempre é fácil, mas que é necessário de uma boa relação com as pessoas. Porque se sentir o emocional abalado, essa relação interpessoal, que é o mínimo, já não vai fluir bem. Que condutas são adotadas para a segurança do exercício profissional dos trabalhadores que estão no offshore, né? Tanto para evitar riscos químicos quanto físicos e biológicos? Tem um padrão de conduta? Então, Juliana, todo procedimento inicia com um DDS, né? E é um briefing geral, né? Uma explanação geral das atividades que vão ser realizadas. Interessante que esse briefing de padrão ele tem tradução português e inglês, né? Então, e cada procedimento realizado a bordo, nós vamos fazer um corte-solda. Juliana e eu, Victor, vamos fazer um corte-solda. Então, o procedimento vai ser corte e solda. Encarregado é fulano. Segurança do trabalho, ciclano. Soldador, Beltrano. Quem vai acompanhar? Você. Quem vai verificar? Você. A área está segura? Então, existe um briefing sempre a cada procedimento a ser realizado. Existe procedimento corriqueiro, mas existem procedimentos nas situações de proteção contra riscos químicos, biológicos, contra acidentes, quase acidentes, contra atos inseguros, que são sempre pautados. Ato inseguro eu descreveria da seguinte forma: existe uma área cada vez mais diminuta, né? É algo que o profissional vai ter que se adequar para fumar. Então, o cara pegar e fumar fora dessa área. Isso é um ato inseguro, né? Essa pequena combustão não vai explodir a plataforma, mas esse ato é um ato inseguro. Vai ser, se for visto, e geralmente vai ser notificado. Dependendo do procedimento da conduta que o trabalhador tiver, ele pode ele pode ter que se retirar de bordo, ele pode ter que desembarcar, né? Então, existe sim uma preocupação e um briefing, uma explanação a cada procedimento específico com esse tipo de risco. Tá? Que os profissionais de gestão de segurança do trabalho e engenharia, eles sempre estão atentos. Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de ingressar na área de offshore? E aí a gente pode focar um pouco mais aqueles que nunca trabalharam, que estão saindo do ensino médio. Que conselhos você daria a eles? Bom, o primeiro passo, sabe, esse jovem procurar fazer se ele quiser uma empregabilidade mais rápida, né? Isso acontece bastante. Ele está buscando um curso profissionalizante, que você tem uma inserção mais rápida do mercado, no caso do homem de área, por exemplo. Primeiro ponto é profissão, né? Poderia fazer até o que muitos fazem, tá? Tanto empresa quanto pessoa física, sempre busca benefício, né? Todo mundo quer benefício. Ele pode fechar um pacote com um homem de área, um curso obrigatório para embarque, que a gente chama popularmente de salvatagem, né? O RIUT, essas NRs, essas normas que a gente comentou, um investimento que vai estar sempre na faixa entre R$ 1.300 e R$ 1.500, não é um investimento mais alto do que isso. Lá fora, só o CBSP e RIUT, tá? Quando eu falo lá fora, eu digo em outros países, você paga $3.000, né? Tá fazendo um investimento aqui de 1.300, 1.500, bem completo, no lugar que mais vai te oferecer oportunidade, que é o Brasil, no setor de petróleo atualmente, né? Então, eu acho que são esses primeiros passos, aliado a cuidar da saúde, se exercitar, ter as vacinas em dia. Isso é bom falar para o jovem, porque o índice de vacinação de Covid, surpreendentemente, de jovens foi menor do que todas as outras faixas etárias. Estatisticamente, isso foi visto. E o jovem era o que mais levantava essa bandeira de vacina, mas, surpreendentemente, o índice foi muito baixo. Vai ter que ter as vacinas em dia, né? É bom bater nessa tecla. Currículo, sabe? O jovem, às vezes, ele não tem esse suporte
por isso que eu acho legal isso, porque toda terça-feira a minha equipe, nós fazemos a palestra de empregabilidade às 15 horas e sempre inserimos 2 a 3 pessoas que têm interesse para conhecer gratuitamente sobre os cursos. Ou seja, ele tem que buscar informação, ele tem que ser mais interessado. Eu diria que o jovem que quer embarcar, ele tem que ter esse desprendimento, tem que estar mais interessado. Para quê? Para ele conhecer as possibilidades. Conhecer as possibilidades, vai ficar mais fácil encontrar os atalhos que tem, né? Atalho é bem mais fácil do que parece, montar um bom currículo e ficar preparado, já que o investimento não é um investimento tão alto, né? Atualmente. Uhum. Sim, é verdade. Nós estamos chegando ao final, Vitor. Foi muito bom. Realmente me surpreendeu, porque eu acabo aprendendo também, né? A partir do momento que a gente realiza essas entrevistas, eu acabo aprendendo também. Antes de passar para os jovens, né, eu preciso minimamente entender alguma coisa. Confesso que até chegar até você, eu encontrei bastante dificuldade em compreender o que era o offshore, né? Tentei estudar bastante, mas realmente achei que fosse até mais complexo, nem é tanto. E eu vim através das informações da Marinha Mercante, achei até que tivesse algum vínculo maior, né? Mas depois eu vi que não tem. E eu quero te agradecer por ter me ajudado, inclusive, a compreender melhor a respeito disso. E espero realmente que os jovens se sintam motivados a buscar mais informações a respeito do offshore e se desprender um pouco das áreas que eles acham que têm mais oportunidade ou mais facilidade, né? Na verdade, é até o contrário, né? Porque a concorrência fica até maior, né? Mas eu quero te agradecer e te dar a oportunidade para dar as considerações finais. Ok, Juliana, na verdade eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós temos muitas vagas, muitas empresas colocando 100, 160, 200 vagas diariamente. E você pode ter certeza, dessas 100, essas 160, 60 pessoas no máximo têm experiência, já embarcaram. As outras 100, ou talvez até mais, nunca embarcaram. É o caso que a gente tem, existem vários casos, vários depoimentos de alunos que fizeram os cursos e conseguiram embarcar. Existe uma prioridade do brasileiro no embarque no Brasil. Isso aí são leis de governos anteriores, já de bastante tempo, né? Então, se você é brasileiro e tem os cursos, tá, preenche os requisitos, você vai conseguir a tua oportunidade. Você precisa só se preparar e se adequar, porque o mais capacitado é o mercado que o mais capacitado consegue. Um dado interessante é que o aquaviário, depois de todo o percurso que ele passa, né, depois de fazer o Prepon, que é o concurso mais disputado do Brasil, passar meses estudando, adivinha quais são os cursos que as empresas do offshore exigem para ele? CBSP e RIT. Então, se você não quer realmente perder tempo, que é algo que seja útil para você, tem o sonho de embarcar, além de procurar informações, se especializar, pode ter certeza que o CBSP, o Salvatário Hilt, é o primeiro caminho, além da tua profissão, além dos cursos normativos. E é o caminho mais rápido para essa empregabilidade offshore. Se depender de mim, né, eu já deixei ao longo da nossa conversa os contatos, eu estou aqui para te dar todo o suporte e ajudar, principalmente os jovens. Né? Os jovens são o futuro, né? Hoje eu estou com 3,6, daqui a pouco estou com 40, 50, e essa geração aí que vai fazer o Brasil, que tem realmente, sempre teve essa questão do petróleo muito forte, crescer. Eu acho que para crescer para um nível que a gente vai ficar imbatível aí. Tem tudo para isso. Recursos naturais, inegavelmente, o Brasil tem. Não posso dizer mais do que o mundo, mas é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. O petróleo é um deles, a energia eólica que está surgindo cada vez mais também. Só depende da gente. Muito legal. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais esse bate-papo, essa entrevista, podcast, né? Como melhor acharem interessante o termo, mas enfim, o importante é que o conteúdo foi muito relevante, esclareceu muitas dúvidas e
apresentou também informações que a gente nem cogitava, nem sabia que existiam, né? Isso é muito interessante porque nos desperta o interesse também de buscar novas informações para além disso, né? Então é isso, Vitor. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, Juliano.